Olá a todos e todas. Vamos lá para mais uma videoaula da disciplina de empreendedorismo e inovação. Na videoaula de hoje, nós iremos abordar os temas da videoaula 3: inovação e o processo de empreender, etapas e atividades do processo de inovação, causas da inovação tecnológica e os tipos de inovação. Para estudos, vocês têm esses dois materiais bibliográficos. O primeiro, do Gobara, Caio, Inovação e Trajetória de Internacionalização, um estudo de caso de uma empresa industrial do Paraná. Já está disponível para vocês no AVA. E também do Barbosa, Inovação em Pequena Empresa, um estudo com produtores de cachaça. Mas, antes de tudo, é imprescindível entender o que é inovação, conceito tão importante na nossa disciplina de empreendedorismo e inovação. Segundo o Manual de Oslo, que nós iremos entender o que é esse manual, é a introdução de um bem ou serviço novo ou substancialmente aperfeiçoado, melhorado. Ou seja, é considerada inovação algo que é totalmente novo ou parcialmente melhorado, modificado, desde que essas características que foram aperfeiçoadas sejam diferentes das que tem no mercado atualmente. No que se refere às suas características ou usos previstos, ou ainda a implementação de um novo método ou processo de produção, distribuição, marketing ou organizacionais de forma significativa. Entender todo o processo da inovação, é importante destacar que, no mundo atual, todo o processo de melhoria, mudança tecnológica pode ser considerado uma inovação. Eu trago aqui dois exemplos, de produtos que todos conhecem. Primeiro é o vinil, que ao passar do tempo ele foi sofrendo modificações tecnológicas, novas formas de uso. E cada tecnologia que foi criada até chegar ao smartphone, Então, antigamente, ouvir música era o único tipo de tecnologia que existia, era o vinil, depois a fita, o CD, os iPods, E hoje no smartphone. Cada um tipo de tecnologia e de mudança pode ser considerada uma inovação tecnológica. Tá? Da mesma forma que os telefones, eles foram sofrendo modificações tecnológicas também, com o passar do tempo, e cada tipo de modificação, forma de uso, pode ser considerada uma inovação tecnológica e é passível de proteção para aquele que o cria, o grupo que o cria, a empresa que o cria. Vamos entender um pouco mais. As inovações tecnológicas podem ser classificadas como os tipos de inovações que existem, e a intensidade. Quanto à intensidade, a inovação, segundo Pérez, ela comenta que pode ser ele comenta que tanto pode ser incremental como radical. Quanto ao tipo, a classificação pode ser de produto, processo ou gerencial. Tem vários autores na literatura, conforme o material disponibilizado, que vão classificando para vocês os tipos de inovação. Aqui na nossa videoaula eu vou trazer alguns para que vocês possam entender um pouco este processo. Vamos lá para os tipos de inovação que consta no Manual de Oslo. Tá? O Manual de Oslo é um manual que fala sobre as atividades inovativas no meio econômico, organizado pela OCDE, a Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, com sede em Paris. Tá? Dos tipos de inovação que o manual trata, um deles é a inovação de produto. E o que é a inovação de produto? É um produto novo, é aquele cujas características fundamentais, a gente pode entender como as especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados nesse produto, funções e usos pretendidos vão diferir de forma significativa dos demais produtos que tem no mercado.
Isso inclui também serviços totalmente novos e aperfeiçoados, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês na nossa videoaula é essa madeira biosintética, que utiliza em sua composição resíduos plásticos não recicláveis pelos processos tradicionais, aditivados das cargas sólidas, tá? Também resíduos como casca de arroz, serragem, bagaço da cana, resíduos de fibra de vidro, né? Então, todos esses materiais, eles podem ser transformados, e nesse caso aqui é o exemplo da madeira biosintética. Então, nós podemos dizer que esse produto há uma inovação, porque até então não tinha esse tipo de madeira oriunda desse tipo de materiais. Tá? A inovação de processo refere-se à introdução de novos ou substancialmente aprimorados métodos de produção. Nesse processo aqui, muitos confundem com a inovação organizacional. Tá? A inovação de processo diz sobre o processo de transformação da produção, tudo que se refere à produção industrial. Como exemplo, nós temos aqui um processo de extração do sal da água do mar, que foi criado por um pesquisador brasileiro na Escola Politécnica da USP. E esse processo de extração do sal da água do mar pode ser considerado uma inovação de processo, porque é de métodos de produção. Como, por exemplo, também a criação de um novo fármaco, né? O processo de produção para se chegar àquele produto, aquele fármaco, pode ser considerada também uma inovação em processo. A outra inovação que consta no Manual de Oslo é a inovação organizacional. Nessa daí que tange os processos das empresas, né? Quando são desenvolvidos novos métodos de projeto, planejamento, gestão, seja no local de trabalho, seja nas relações da empresa com o mercado, fornecedores e distribuidores. Exemplo, métodos e técnicas de gestão, avaliação da sustentabilidade e desenvolvimento de novos produtos. A outra inovação é a inovação em marketing, que diz lá no Manual de Oslo, né, um outro conceito. Envolve a implementação de novos métodos de marketing, incluindo mudanças no design do produto, embalagem e na produção de produto e sua colocação em seus estabelecimentos de bens e serviços. Como exemplo aqui, eu trouxe um carro que foi projetado pela Fiat no ano de 2010, né, com uma inovação no seu design futurista, tá? Isso também pode ser considerado uma inovação em marketing. Quanto aos parâmetros da inovação, nós temos 4 tipos. Ela pode ser radical, como falado anteriormente, incremental, substancial ou disruptiva. A inovação radical, ela provoca um impacto no mercado. Ela é algo que não estava sendo esperado no momento. Então, ela provoca essa percepção. Iremos entender um pouquinho o que é essa inovação radical. Ela estimula reações na admiração, mas também pode causar espanto. A incremental, ela é a mais comum. A incremental e a substancial. A incremental, ela faz uma releitura inovadora das ideias, técnicas e produtos que já existem no mercado. E nós temos a inovação substancial, que ela melhora de forma contínua o ciclo de vida dos produtos que já existem. E a inovação disruptiva é a inovação que provoca uma mudança no processo de consumo, ou seja, ela vai substituir os atuais produtos que tem no mercado e dar um novo significado. Esse é o tipo de inovação mais difícil de ser introduzido e criado. Como exemplo de inovação radical, nós temos essa garrafa, né, feita totalmente de material vegetal, pode ser considerado uma inovação radical. Lembra lá que o conceito de inovação está também ligado às características. Até então, no mercado, todas as garrafas eram feitas de vidro. A partir do momento que você utiliza um material totalmente novo nesse processo, pode ser considerado uma inovação. Tá? Quando novas ideias resultam em produtos ou processos totalmente novos, antes não existentes no mercado. Né? Esse
é um modelo de produto que foi criado pela PepsiCo. E da inovação incremental, nós temos o exemplo aqui da sacola plástica, 100% ecológica, né, de produto PET. Ela pode ser considerada uma inovação incremental, quando existe a melhoria naquilo que faz, ou seja, no aperfeiçoamento daquele produto, pode ser considerado uma inovação incremental. Eu trouxe esse quadro aqui para que vocês pudessem entender a diferença da inovação radical, que ela é mais comum no mercado, do que a disruptiva, né? Como eu disse, com o passar do tempo, as tecnologias elas vão sofrendo modificações conforme o processo de consumo, conforme o mundo vai se estruturando dentro do seu universo, né, dentro dos seus sistemas. Vocês devem lembrar, né, do videocassete, do DVD, que até anos atrás muitas casas e muitos lares tinham, assim como o vinil, a fita cassete e o DVD. Esses produtos, quando surgiram no mercado, eles eram considerados inovações radicais. Surgiram outras tecnologias que substituíram essas anteriores, como, por exemplo, surgiu o Netflix, né? Todos os filmes e mídias estão o quê? Alocados na nuvem. Então, hoje em dia, para você ver filme, você não precisa ir ao mercado, locar uma fita, colocar em um aparelho de DVD ou Blu-ray ou fita cassete, porque está muito mais acessível. Então, esse tipo de tecnologia que foi criada, ela substituiu as demais, porque hoje nem se produz mais esse tipo de tecnologia. Da mesma forma, os smartphones agregam vários aplicativos e funções, fizeram com que substituíssem os CDs, os vinis, né, e as fitas cassetes também. Aqui como exemplo para vocês entenderem um pouco a inovação incremental, né, com o passar do tempo, todas as modificações que foram sofrendo os televisores no mercado, pode ser considerado uma inovação incremental também. Da mesma forma com os computadores, que sofreram alterações ao longo do seu processo, né, em cada ciclo, em cada década, em cada ano, todos esses processos também podem ser considerados inovações incrementais. Podemos entender, a partir desse funil de portfólio de balanceamento da inovação, que o que é mais comum no mercado, como vocês viram, é a inovação incremental, porque ela é mais fácil de ser feita. Então, você vai dar uma melhoria naquele produto que já existe. Mas a ideia primordial, ela já tem no mercado. A inovação radical, ela vai trazer novos produtos ou novos processos, né, de uma linha que já existe. Como exemplo, a garrafa. Já existe a garrafa, mas de vidro. Quando você põe uma garrafa de bebida com um material totalmente novo, ela pode ser considerada uma inovação radical. A disruptiva, ela é mais difícil, porque ela demanda muito tempo, pesquisa e desenvolvimento, para se chegar nesse processo, né? E ao passo que isso for se desenvolvendo em pesquisa e desenvolvimento junto à empresa, isso vai sofrendo alterações. Então, ela é mais difícil de ser implementada. Barbieri comenta que a inovação pode ser apresentada das seguintes formas. Tá? São várias formas que ele põe. Um novo processo produtivo, ou uma alteração de um processo existente, que geralmente é introduzido com um objetivo de reduzir custos, melhorar a qualidade e a capacidade de produção, né? A modificação de produtos existentes, como nós já falamos, a introdução de novos produtos e a introdução de novos produtos que exigem novas tecnologias nas empresas. Tá? O processo de inovação pode acontecer de várias formas. Tá? Segundo o IBGE, ela pode resultar bastante do processo de pesquisa e desenvolvimento, P&D dentro da empresa, que é onde vai analisar mercado, ver o que de fato os consumidores querem, né? Das combinações de tecnologias existentes, da aplicação de tecnologias existentes e o uso de novas tecnologias ao longo desse processo. Tá? Rogers
apresenta esse modelo aqui geral sobre as etapas do processo de inovação. Tá? Então, para gerar inovação, segundo Rogers, todo esse processo deve ser estruturado, desenvolvido dentro das organizações. Primeiro, deve ser percebida a necessidade do problema para inovar, ou seja, entender os problemas que a sociedade está enfrentando, que as pessoas e os grupos estão enfrentando, para daí, então, propor soluções de produtos, processos, serviços, ou os problemas que a empresa está passando, ou seja, parte de um problema. Depois é a etapa do processo da invenção. Vem aí a partir da pesquisa básica, da pesquisa aplicada e do desenvolvimento tecnológico. Nessa parte aqui, onde as pessoas irão se reunir para discutir, analisar pesquisa de mercado, buscar dados junto aos consumidores, desenvolver, prototipar esses produtos e quando esse protótipo está pronto, vai para o processo de comercialização. Essa ideia já foi tangibilizada, estruturada, então vai para o mercado, né? Comercializar. Nesse processo, há a difusão e adoção, né? Onde o mercado vai consumir esse produto, né? Vai comprar esse produto, levar para sua casa. E após esse processo vem as consequências. As consequências após a difusão, elas podem ter de várias formas. Ela pode ser benéfica, onde o consumidor vê que aquele produto tem valor e ele passa a consumir cada vez mais, ou não. É um produto que não tem boa qualidade ou que não resolveu de fato aquele problema, a fase inicial desse processo, então o consumidor passa a não comprar mais esse produto. Então essas consequências elas devem ser medidas dentro da empresa ao longo de todo o processo. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Todo o material está disponível aí sobre o processo de inovação. E até mais.